Olá, bom dia. O meu nome é Luana Nitier Bauer. Eu estou estudando o último semestre da licenciatura em matemática e hoje eu vou fazer um vídeo sobre o meu estágio, onde eu tive um atestado e eu preciso fazer o vídeo da aula em casa. Então, vou virar a câmera aqui para a gente ver. Eu vou fazer usando o livro do ensino médio, que é o livro do Buongiorno, Giovanni Júnior e Paulo Câmara, de 2021. Eu vou continuar aqui, já que a câmera não virou, né? E vou fazer a explicação da atividade de matemática financeira, juro simples e juro composto. Essa é uma disciplina que vai ajudar muito os estudantes da EJA, já que eles já têm a vivência, né, e bastante trabalho em lojas e faz as compras e vendas, ou trabalha em outras áreas que usa a calculadora para fazer a porcentagem dos juros. Ó, então aqui é uma breve explicação sobre o juro, né? Então, eu vou lendo aqui como se eu estivesse lendo com os alunos. O preço à vista de uma geladeira é 1.450. Bruno comprou essa geladeira e pagará todo o valor daqui a 30 dias, ou seja, um mês após a compra, nessas condições, a loja cobrou juros de 8% sobre o preço à vista. Ao fazer essa compra, Bruno assumiu o compromisso de pagar um valor adicional chamado de juro, que corresponde a uma porcentagem do preço à vista e depende do prazo para o pagamento. Então, o juro, ele é notável pela letra J maiúsculo. Então, o J, ela é uma compensação financeira que se paga pela utilização de uma quantia em determinado período. Aqui a gente tem o exemplo, fazendo na calculadora, né? É o 1.450 vezes o 8%. Porque na calculadora a gente tem a opção do 8%, mas se usar sem a opção do 8%, você faria o 1.450 vezes 0,8, que vai dar o mesmo resultado. Ou seja, desse valor da geladeira, a loja ainda cobrou R$ 116 de juro. Aí aqui, além da palavra juro, a gente tem outros termos que são representados e muito usados na matemática financeira, que é o capital, representado pela letra C, é a quantia monetária investida ou disponível para o investimento, também denominada valor presente ou principal. Capital, então, é o total que a pessoa tem. A taxa de juro, ela é representada pela letra I, que é a taxa percentual que se paga ou se recebe pela compensação de aplicação de um capital. Capital seria o total. Essa taxa deve vir acompanhada da unidade de tempo a que se refere. Exemplo, 5% ao dia, que pode ser escrita como 5% AD. 2% ao mês, ou 2% AM. 8% ao ano, ou 8% AA. O tempo, ele é representado pela letra T, minúsculo, que é o período que decorre desde o início até o fim de uma operação financeira. E o montante, é representado pela letra M, maiúsculo, é o investimento rentabilizado, ou seja, é o capital acrescido dos juros acumulados em determinado período. Capital mais os juros, ele é denominado montante, ou valor futuro também, né? Assim, o juro é o valor obtido ao se aplicar uma taxa percentual I sobre um capital C em determinado período de tempo. É importante observar que se a taxa I for mensal, o tempo T deverá ter expresso em meses. E se a I for uma taxa anual, deverá ser expresso em anos. Aqui
a gente vai ver sobre o juro simples, a fórmula que é usada, ó. Então, temos o J é igual C vezes I vezes T. Então, vamos para o... Ó, se você aplica essas relações, a situação anterior, que é a que nós estamos vendo aqui, temos o J igual C vezes I vezes T, que vai ser o juro igual 2.000 vezes 0,045 vezes 3, que é o tempo, que é igual a 270. Logo, o montante final é C mais o J, ou seja, o montante é igual a 2.000 mais 270, que vai dar um total de 2.270. Portanto, ao final da aplicação, o montante será 2.270. Aqui, a gente vai eu vou estar fazendo uma explicação do que é juros simples. Então, vamos ler aqui, depois eu faço uma explicaçãozinha. Nos tempos atuais, raramente é adotado o regime de juros simples em transações. Quando utilizado, ele é praticado em operações de curtíssimo prazo, como em cálculos de multas por atraso de pagamento, por exemplo, e de faturas ou duplicatas. Denominamos juros simples aquele calculado sempre sobre o capital inicial. Suponha que, por exemplo, que uma quantia de R$ 2.000 foi aplicada a juros simples, segundo uma taxa de 4,5 ao mês, durante 3 meses. Para obter o valor considerado aos juros nesse período, calculamos. Juros é igual a 4,5% de 2.000 no primeiro mês, mais 4,5% de 2.000 no segundo mês, mais 4,5% de 2.000 no terceiro mês. Repare que sempre vai ser o mesmo 2.000, o 2.000 inicial. Então, o juro vai ser o 0,045 vezes o 2.000, mais o 0,45 vezes o 2.000, mais 0,45 vezes o 2.000 do terceiro mês. Os juros serão iguais a 2.000 vezes o 0,45 vezes 3. Então, de juro, vai dar 270. Portanto, nesse período, o capital de 2.000 gerou R$ 270 de juro, nos 3 meses. Como o juro é simples, é diretamente proporcional ao capital, à taxa e ao tempo. Podemos usar a seguinte fórmula. J é igual a C vezes I vezes T. J, o juro, é igual ao capital, vezes o I, que é a taxa de juro, e vezes o T, que é o tempo que ele vai ficar aplicado. Para determinar o montante, ou o valor total obtido pela aplicação, adicionamos o juro capital, ou seja, utilizamos a relação. O montante, que é o total, é igual ao capital mais o juro que a gente descobre aqui nessa fórmula. Ou M, que é igual ao capital, mais o capital vezes o I vezes o T, que essa já é uma fórmula mais completa. Aplicando essas relações à situação anterior, temos o juro, que é igual ao 2.000, vezes o 0,45, que é a taxa de juro, vezes o T, que é o tempo, que são 3 meses. Fazendo essa continha, temos que vai dar R$ 270 de juro. Então, colocando o montante mais o juro, aliás, para descobrir o montante, coloca-se o capital mais o juro. O capital era 2.000 e o 270 foi o que rendeu. Total do montante, 2.270. Portanto, ao final da aplicação, o montante será de R$ 2.270. Então, aqui vamos fazer a atividade 7, que está no livro. Uma pessoa aplicou R$ 3.000 a taxa de 2% ao mês durante 5 meses no regime de juros simples. Letra A. Quanto receberá de juros ao final desse período? E letra B. Que montante terá ao final da aplicação? Então, vamos resolver a letra A, que é qual é a quantidade de juro que essa pessoa vai receber ao final de 5 meses. Então, vamos usar essa fórmula aqui, ó, para a gente descobrir qual é o juro. Tá aqui, ó. Juro vai ser igual ao capital. Então, vamos descobrir o juro, deixar isoladinho aqui. Capital, R$ 3.000. Vezes I. I é a taxa de juro. Qual é a taxa?
2% ao mês. Então, vai ser 0,02 ao mês, vezes o tempo. Qual que era o tempo? 5 meses. Então, 5 meses. Fazendo essa resolução, temos o juro vai ser igual 3.000 vezes 0,02 vezes 5. Feita a continha, isso vai dar R$300. Então, esse vai ser o juro que ele vai ganhar ao final de 5 meses. Agora, vamos fazer a letra B. A letra B, ele pede qual será o montante final dessa aplicação, que a gente vai usar a fórmula montante igual capital mais o juro. Então, vamos lá. Montante é igual ao capital mais o juro. O capital, temos que era 3.000. E qual foi o juro que ele obteve? R$300. Então, ao final, o montante dele deu R$3.300. Agora, a gente vai fazer sobre o juro composto. Então, qual é a diferença? O juro simples, ele sempre é calculado sobre o montante inicial, o capital inicial. O juro composto, ele é calculado já com o juro que gerou no mês passado, ele completa e vai gerar mais juro ainda com o que já gerou do mês passado. Ó, a maioria das operações financeiras, como compras a médio e longo prazo, compras com cartão de crédito, aplicações financeiras, empréstimos bancários, entre outras, utiliza o regime de juro composto, também conhecido como juro sobre juro. Denominamos juro composto o valor de juro gerado em um período e incorporado ao capital, passando a participar da composição de juros no período seguinte. Acompanhe a situação a seguir. Mariana investiu R$800 a taxa de 0,8 ao mês durante 4 meses, no regime de juro composto. Quanto Mariana terá ao final dessa aplicação? No regime do juro composto, devemos considerar o juro calculado em cada período e adicioná-lo ao capital anterior para constituir um novo capital. Sobre o capital será calculado o juro do período posterior. Nesse exemplo, temos o seguinte: cálculo do juro obtido no primeiro mês. 0,8 de 800 é igual a 0,08 vezes 800, que vai dar 6,40 de juro para ela nesse mês. No mês seguinte, ela vai somar 800 mais os 6,40, que foi o juro do mês passado, e esse será o montante para calcular o próximo juro. Ó, repare, 0,8 de 806,40 já é o capital inicial mais o juro que rendeu naquele mês. Fazendo essa conta, ela vai ter mais ou menos 6,45 de juro. Então, somando esses 6,45 mais o 806 nesse mês, no próximo mês, ela vai ter 812,85 centavos para fazer o próximo juro. Ó, no próximo mês, 0,8 de 812,85, que vai dar mais 6,50 para esse mês, para o terceiro mês, né? Então, no terceiro mês, ela vai ter 819. Esse 819 vai ser calculado com o 0,8, que é a taxa de juros, 0,08, obtendo um final no quarto mês de 825,91. Então, repara que ele vai aumentando um pouquinho. Sempre aumentando um pouquinho. Por isso que ele chama-se composto. Então, o juro que rendeu no primeiro mês, no segundo mês, aquele pouquinho de juro já está contando para aumentar o juro do segundo mês.
Para ser mais fácil, a gente tem a fórmula do montante é igual ao capital vezes 1 mais a taxa de juro elevado ao tempo. Se a gente fazer essa continha utilizando a fórmula apresentada, o montante obtido na aplicação feita por Mariana temos, ó, aqui é uma maneira mais simples, não precisa fazer todo mês aquela continha. O montante, que é igual a 800 vezes o 1, sempre vai ser 1, mais a taxa de juro, que é 0,08, elevado ao tempo, que é 4. Fazendo essa continha, temos que 800 vezes 1,008 elevado a 4 vai dar 825. Voltando, era 825 no quarto mês que ela vai ter. Então, não precisa estar fazendo conta por conta, e sim usando a fórmula básica da matemática financeira para juro composto. Agora, nós vamos fazer uma comparação de uma aplicação em juro simples e uma aplicação em juro composto. Vamos aplicar R$ 1.000 tanto no juro simples como no juro composto e vamos ver a diferença. Juro simples é igual capital vezes o I, que é a taxa de juro, vezes o tempo. Então, o capital é R$ 1.000, a taxa de juro é 10%, então a gente vai colocar 0,1 vezes 4, que é o tempo que vai ficar aplicado. Então, nessa conta, vamos ter o juro de R$ 400. Então, o montante no juro simples é o capital mais o juro, capital que é R$ 1.000, mais R$ 400, que é o juro que vai render no juro simples. Total, R$ 1.400. Agora, vamos comparar o mesmo valor, mesmo tempo e a mesma taxa no juro composto. Vamos usar a fórmula do montante igual capital vezes 1 mais o I, a taxa de juro, elevado ao tempo que vai ficar aplicado. O montante vai ser igual a 1.000, que é o capital inicial, vezes 1 mais a taxa de juro, que é 0,1, que vai dar 1,1, elevado ao tempo, que é 4. 1.000 vezes 1,1 elevado ao 4, que é o tempo, vai render 1.464. Então, olha a diferença que deu. De R$ 1.000, mesmo tempo, mesma taxa de juro, vai render R$ 64 a mais que no juro simples.